Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A indulgência. Itens 16, 17 e 18. Pai, eu me arrependo dos meus pecados, venha ao meu coração, eu farei de Jesus o meu modelo e guia. Falar sobre os defeitos dos outros é fácil. Criar discórdia entre pessoas, circunstâncias, fatos, para alguns chega até ser um prazer. Agora, ser compreensivo, perdoar, tolerar o defeito, as circunstâncias, os fatos alheios, é um caminho que temos que praticar todos nós no nosso dia a dia. Olhem para aquela pessoa, para aquilo que ela fez, para aquele defeito que você encontrou naquela pessoa. Será que nós também não temos em uma intensidade maior ou menor? Será que não temos defeitos piores do que os dela? Será que somos perfeitos? Será que já chegamos à condição de espíritos puros e purificados? Somos espíritos em evolução como qualquer um que está encarnado neste planeta, aprendendo uns com os outros, se educando uns com os outros. Muito bem, se somos iguais perante a Deus, por que tenho que ficar apontando defeitos nas pessoas? Por que eu tenho que criar discórdia entre as pessoas? Por que eu tenho que ser intolerante com as pessoas, impaciente, julgar e condenar? São vários fatores que nos levam a ter esse tipo de comportamento. A nossa criação, a nossa evolução, a nossa condição financeira, o nosso passado, a nossa rebeldia perante as leis divinas em não aceitar as suas condições, em nossa família, em nosso trabalho, na sociedade. Tudo que nos rodeia, todas as coisas que nos acontecem, todas as pessoas do nosso convívio, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, são coisas e circunstâncias que nos ajudam a ter uma melhor visão do que somos hoje. Se aquela pessoa me fez mal e eu revidei, é porque eu não tenho o controle ainda da raiva. Tenho que ser mais tolerante. Se aquela pessoa me ofendeu e eu revidei, é porque eu não tenho o controle ainda do perdão. Tenho que ser mais compreensivo. Se aquela pessoa está tentando criar a discórdia entre as pessoas e eu, de vez de jogar água, estou jogando gasolina, estou aumentando em vez de diminuir, é porque eu não tenho o controle ainda da união. Tenho que ser mais cooperativo. Tudo isso são movimentos da minha melhora moral, intelectual, melhora espiritual e principalmente pessoal. Por quê? Porque trabalhamos no e para o coletivo, mas individualmente, a cada um segundo as suas obras. Ao invés de revidar e ser intolerante, eu tenho que olhar para aquela situação e pessoa, verificando o que eles estão querendo me ensinar, me ajudando a controlar os meus sentimentos e as minhas emoções. A indulgência jamais vê os defeitos. E se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos. Então, se eu descubro aquele defeito, eu sempre vou arrumar uma desculpa para amenizar, sem ser irônico e maldoso. Ah, ele tem muito que aprender. Não. É difícil para ele, mas é difícil para mim também. Eu jamais tenho que me ocupar com os erros e os defeitos dos outros.
E se tiver que me ocupar, que seja para educar e dar exemplos para as pessoas. Se você está vendo que aquela pessoa passa da medida, que está prejudicando você, que está prejudicando o grupo e o bom andamento das coisas, nós temos obrigação de orientá-la, de ajudá-la e não de crucificá-la na rádio fofoca e nos corredores. Quando nós criticamos, que conclusão que devemos tirar das nossas palavras? Que somos melhores do que essas pessoas? Que somos superiores a elas? Se fosse você que estivesse tendo aquela atitude de reprovação, como você gostaria de ser tratado? É como você tem que tratar aquela pessoa. Será que não temos que criticar primeiro a nós mesmos? Será que não temos que julgar a nós mesmos primeiro? Olhar para dentro de mim e verificar o quanto eu tenho que melhorar, o quanto eu tenho que aprender, o quanto eu tenho que perdoar, amar, compreender. Temos que ser ao contrário. Ser mais severo conosco e mais compreensivo com o outro. Cabe a Deus determinar se aquilo é certo ou é errado. Se aquilo tem que ser corrigido ou não. Por isso que Deus é Deus e ponto. Por isso que Deus, quando ama, Ele ama e ponto. Ele não quer saber da vida do outro. Se está fazendo direito, se está se comportando direito. Ele quer saber da sua vida e não do outro. Ele te ama porque o que ele tem que fazer em você, dentro de você, é muito maior do que ele tem que fazer através de você. Então você pode ser o melhor palestrante, o melhor médium, ser um Chico Xavier, um Jesus Cristo. O que ele tem a fazer dentro de você é maior do que ele tem a fazer através de você. Por isso não adianta você vir aqui no centro, ter a melhor incorporação, fazer cura, dar passes mágicos, desfazer demandas, ser o melhor médium ou dirigente, se tudo isso não te deixar um ser humano melhor. Isso vale para tudo, pessoal, profissional, para tudo. E o que mais vemos por aí? Pessoas desse tipo mais arrogante, mais prepotente, mais vaidoso. É por isso que Deus perdoa as faltas das pessoas que nós criticamos. Porque Ele conhece cada um dos seus filhos. Quantas vezes dizemos assim, ele merece, ele mereceu, bem feito, quem mandou fazer isso ou aquilo? Será que Deus pensa a mesma coisa que a gente? Porque se ele pensasse da mesma maneira que a gente, estaria julgando e condenando todas as nossas ações e passos, como a gente condena as outras pessoas. Ao invés de sair satisfeito, feliz por ter vomitado tudo que estava engasgado em nossa garganta, para outra pessoa, vamos ser tolerantes e compreensivos. Ser tolerantes e compreensivos nos coloca em uma situação de humildade. Nos acalma o coração. No primeiro momento você vai ficar sem dormir. Vai ficar sem dormir. Eu devia ter falado isso, aquilo e aquilo outro para fulano. Eu deveria ter acabado com ele. Mas se não praticarmos, se não nos dedicarmos à nossa melhora, à nossa conduta, estaremos sempre ferindo as leis de Deus e não a do outro. Porque Deus ama cada um dos seus filhos e quando você é incompreensivo, impaciente, está indo contra as leis dele.
É por isso que sofremos. É por isso que a nossa vida é cheia de aflições, altos e baixos. É por isso que existe tanta depressão, síndrome do pânico. É por isso que temos maus súbitos, porque nós nos afastamos das leis divinas que diz: façam aos outros tudo o que gostariam que eles fizessem para você. E tratem os outros da mesma maneira que gostaria de ser tratado. Ah, e se o outro não fizer isso também? A pergunta é: e se eu fizer? Não cabe a Deus olhar para cada um dos seus filhos? Não é o que Ele está pedindo para você fazer? Então faça. E não espere que o outro faça também. Por isso que temos que ser compreensivos com as pessoas que não fazem. É por isso que temos que ser mais tolerantes com as pessoas que não fazem. Tenho que julgar apenas as minhas ações. E Deus será compreensivo comigo, na mesma intensidade que eu for com os outros. Temos que apoiar as pessoas que querem o bem, que querem ajudar as outras pessoas. Se aquela pessoa está gerando frutos bonitos, suculentos e ajudando pessoas, temos que apoiá-lo. E não ficar criticando e ajudar aquele que não tem o entendimento necessário ainda. Que não tem condições de usar o seu livre-arbítrio de maneira correta. Se nós não temos condições de produzir frutos bonitos e suculentos, temos que nos apoiar, seguir as pessoas que conseguem. E se tem uma pessoa que não tem nenhuma condição de produzir frutos, temos a obrigação de ajudá-la a adubar a terra e não colocar veneno na sua lavoura. Veja, Deus estende os braços sobre as faltas humanas, sobre os criminosos e sobre os anjos, sobre os culpados e os inocentes, sobre os justos e injustos. Ele não quer saber o que você fez ou deixou de fazer. Ele quer saber o que você vai fazer com aquela situação que se apresentou na sua frente. Vai puxar a pessoa do barranco ou vai jogá-la mais ainda? Temos que compreender a misericórdia infinita divina. Não temos como ser igual a Ele e nunca vamos chegar, porque Ele é absoluto e nós somos relativos. Fomos criados com potenciais divinos para cuidar da criação de Deus e não criarmos discórdias e desavenças. Fomos criados para somar e multiplicar e não para dividir. E se Deus não te fez perfeito, porque Ele quer que você conquiste pelas suas próprias forças, por sua própria vontade esta perfeição. Por quê? Aonde estaria o mérito sem trabalho e sem luta? Deus poderia ter criado só anjo, mas Ele quer que você conquiste a condição de anjo pelo seu próprio mérito. Esta é a vontade dEle e ponto. Seria muito fácil Ele nos dar a condição de anjos, mas que valor daríamos? Que mérito teríamos para as nossas virtudes se fôssemos criados anjos? Por isso, puxe a pessoa do barranco, ajude as pessoas a usarem melhor seu livre-arbítrio, seja sempre o primeiro a jogar a água e diga sempre a Deus: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoar aqueles que têm me ofendido. Ao pedir a Deus para que perdoe os nossos desvios, temos que pedir Ele a graça para não mais cometê-los. E a força necessária para entrar em um novo caminho de obediência e amor.
na qual, junto com o arrependimento, poderemos acrescentar a reparação dos nossos erros. Por isso que Chico dizia: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo fim. O que ele queria dizer com tudo isso? Primeiro, que Deus é extremamente, absurdamente misericordioso. Ele não quer saber o que você fez no passado ou deixou de fazer. Ou o que está feito, está feito. Não tem como mudar, não tem mais como voltar atrás. Já foi. Ele quer saber o que você pode fazer hoje, agora. É por isso que você está nesse corpo hoje. Você está tendo a oportunidade de recomeçar do zero. Você nem sabe o que você fez em outros corpos. E neste corpo, por mais que você tenha feito ou deixado de fazer no passado, você tem a oportunidade de refletir todos os dias antes de dormir e recomeçar todas as manhãs. Não é lindo isso? É lindo isso! 24 horas novinho em folha. Só aí você já tem a noção da misericórdia divina. Só que tem um preço para isso. Se chama arrependimento. E o que quer dizer o arrependimento? Eu perdoo e esqueço o fato, mas se me cruzar na calçada, atravesse a rua? Eu te perdoo, mas não fale comigo? É assim? Temos que trocar a cólera que nos desonra, que nos classifica como espíritos impuros, pelo amor que purifica. E isso quer dizer o quê? Temos que nos arrepender pelo que fizemos e pelo que fizeram com a gente. Acreditar na misericórdia divina que me dá uma nova oportunidade de reparar a minha ignorância. Você não errou. Você não errou. Ninguém erra. Ninguém erra. Você apenas não tinha o conhecimento necessário para resolver aquela situação. Por isso que Deus não julga. Deus perdoa os seus filhos porque sabe que estamos sendo educados na carne. Deus quer que você atravesse a rua, atravesse a calçada que Ele está. Ele quer que você faça isso. Ele vai te perdoar, mas não fale mais com Ele. É desta forma que funciona? É assim que acontece? Claro que não! Se Ele é misericordioso, bondoso, justo e bom, o que temos que fazer é o mesmo que Ele faria. Faça aos outros o que gostaria que o Pai Celestial fizesse por você. Que Deus habita dentro de você. Vamos lá. Que Deus habita dentro de você. O Deus do olho por olho, dente por dente? Desculpa. Moisés trouxe isso há mais de 6.000 anos atrás e você ainda está com esse pensamento? Jesus trouxe um Deus de amor, de misericórdia há mais de 2.000 anos e você ainda não entendeu? Não entenda! Não entenda! Pratique! Faça aos outros tudo o que gostaria que eles fizessem para você. E tratem os outros da mesma maneira que gostaria de ser tratado. E não espere o mesmo dos outros. Não pense que se você tratar bem, você será tratado. É como eu gostaria e não como os outros têm que me tratar. É diferente. Como você anda tratando e fazendo aos outros hoje?
É uma pergunta que cada um vai levar para casa. Veja, Jesus Cristo carregou sua cruz, levou socos e pontapés e morreu crucificado. Era a cruz que ele decidiu carregar para dar exemplos para cada um de nós. Que cada um carrega a sua própria cruz. E que vai levar socos e pontapés e será crucificado também. Mas e daí? E daí temos que conquistar a condição de anjo na luta, no suor, no trabalho, no mérito. Se é para sua melhora, se é a vontade do Pai, faça sem reclamar. Faça sem esperar nada em troca, faça porque você está precisando reparar algum dano que você fez. Não importa o que seja, faça. Mas não tente empurrar a sua cruz para os outros, ou não querer carregá-la. Não reclame da vida. Não reclame do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Não barganhe, não questione, muito menos se revolte contra Deus. Temos que seguir os passos de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Jesus é o nosso guia e modelo que temos que seguir. Quantas pessoas vêm aqui pedindo e acreditando no que diz os orixás, os espíritos? Quantas pessoas seguem gurus e mais gurus pelo mundo, pagando fortunas para fazer viagem astral, expansão de consciência, segue este ou aquela pessoa, essa ou aquela doutrina, mas se esquece que teve um cara, eu disse um cara, o cara que mais se aproxima de Deus, o espírito mais puro que tivemos notícia no planeta, que serve de estrada para nossa condição de anjo, que serve de caminho, verdade e vida até Deus, e não conseguimos fazer o que ele pediu ainda. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Temos que ser severos com a gente e tolerante com as fraquezas alheias. Todos nós temos tendências ruins a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos temos fardos mais ou menos pesados e precisamos se livrar dele para chegar ao cume da montanha, do progresso e da liberdade. Tem gente que leva esse fardo com os pés nas costas e outros parece que tem 1000 quilos a mais. Qual é a diferença se o fardo é o mesmo? Veja, estamos em um mundo de provas e expiações, onde cada um tem algo a mais e outros a menos. Mas se você colocar na balança, tá todo mundo no mesmo nível, no mesmo barco. Se o fardo é parecido, o que leva aquela pessoa a carregar com os pés nas costas? Aceitar o fardo dela e não achar que Deus foi injusto. E que fulano, beltrano é culpado disso ou daquilo, pelo que aconteceu na sua vida. Carregue seu fardo com louvor, sem reclamar, sem culpar ninguém. Por que será que somos tão exigentes com o próximo e tão maleável conosco? Pare de se preocupar com a vida dos outros e comece a se preocupar, a dar mais atenção à sua. Você já tem um fardo pesado demais para carregar, concentre-se nele, em como você pode carregá-lo com mais eficiência, para deixá-lo mais leve. E esqueça o que as pessoas fazem ou deixam de fazer e procure sempre ser solícito, ser generoso, ser mais amável, mais maleável. Não é agradar para receber algo em troca ou para dizer que você é bonzinho.
é diminuir a sua carga, o seu peso. Pense em seu benefício, em aliviar os seus débitos e não aumentar a carga. Tolerância e compreensão para com tudo e todos, e o amor acima de todas as coisas. Este é o verdadeiro cristão. Por tudo isso, eu afirmo e declaro: o amor de Deus resume todos os nossos deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a tolerância e a compreensão, porque Ele próprio é tudo isso. Se você ouviu essas palavras, apenas diga obrigado.